Agatha Christie, Lígia Fagundes Telles, Helena Ferrante e agora Margaret Atwood entrou aqui, ó, para minha lista das minhas autoras preferidas. Isso por conta desses dois livros aqui, ó. O Conto da Aia, de 1985, e Os Testamentos, publicado em 2019. Esse aqui, inclusive, ganhou o Booker Prize 2019. Então, quase 35 anos depois, essa escritora canadense, a Margaret, ela lançou Os Testamentos, tá? Que é uma continuação desse mega sucesso que foi o Conto da Aia, que inclusive virou seriado, né? Mas aqui eu não vou falar do seriado, até porque eu não assisti o seriado. Me disseram que é muito bom, até tenho curiosidade, vou assistir, mas eu quis fazer esse vídeo exatamente antes de ver o seriado para me ater estritamente na literatura desses livros aqui. Esses livros são o que chamam de literatura distópica. E distopia é o contrário de utopia. Ou seja, distopia é um lugar imaginário, criado pelo homem, mas é um lugar ruim, um lugar onde a sua liberdade ela é reprimida, um lugar de muito autoritarismo e de muita opressão. Quando eu sair daqui, se algum dia conseguir registrar isso, de qualquer modo, mesmo sob a forma de uma voz para outra, será uma reconstrução também, em um grau ainda mais distante. É impossível dizer alguma coisa exatamente da maneira como foi, porque o que você diz nunca pode ser exato. Você sempre tem de deixar alguma coisa de fora. Existem partes, lados, correntes contrárias e nuances demais, gestos demais, que poderiam significar isto ou aquilo, formas demais que nunca podem ser plenamente descritas, sabores demais, no ar ou na língua, semitonalidades, quase cores demais. As histórias se passam no futuro e o nome desse lugar é Gilead, nos Estados Unidos. Então, houve aí uma tomada de poder, né? Eles fecharam as fronteiras e colocaram lá as suas regras. Eu não vou ficar falando aqui sobre Gilead e como essa sociedade, né, foi construída e tal, porque uma das coisas mais encantadoras e desafiadoras e gostosas desses livros aqui é exatamente descobrir e desvendar sobre Gilead. Então, não vou falar disso, mas eu tenho que colocar aqui dois pontos importantes para poder continuar a crítica literária. Primeiro, que a sociedade em Gilead, ela foi dividida em castas. E segundo, que tudo o que acontece aqui nessas histórias, embora fictício, teve aí seu precedente em situações que aconteceram de fato na história da humanidade. E esse segundo ponto deixa essa narrativa ainda mais intrigante, preocupante e interessante também. Aconteceram ou ainda acontecem por aí, hein? Vamos pensar um pouco. O Conto da Aia, ele é narrado em primeira pessoa, em forma de diário, pela personagem que é uma aia, que aí nessa divisão de castas é uma mulher que serve apenas para gerar um bebê. Essa aia aqui, ela já era mãe e ela foi colocada nessa situação e a função dela é exatamente essa, tipo uma barriga de aluguel. As pessoas olham para essa personagem, para essa casta de aias, apenas como uma barriga de aluguel de famílias importantes que não conseguem ter filhos. Já Os Testamentos, ele também é narrado em forma de diário, mas aqui ele reúne 3 vozes femininas de lugares, castas completamente diferentes e aos poucos essas histórias vão se encontrando. Agora, embora, lógico, você possa ler esse livro independente do Conto da Aia,
eu acredito que ele fica muito mais genial, muito mais interessante se você ler depois desse, tá bom? Porque ele é sim uma continuação do Conto da Aia. Toda mudança de governo pela força é seguida de um movimento para esmagar a oposição. A oposição é liderada por pessoas instruídas. Logo, quem tem instrução é eliminado primeiro. Eu não vou falar aqui da trama, né, da história dos livros, porque eu acho que isso estragaria um pouco aí o frescor dessa leitura. O que eu quero dizer para você sobre essa literatura é que essa autora aqui, a Margaret Atwood, ela entrou aqui, né, como uma das minhas prediletas pela sua genialidade. Você percebe claramente ao ler esses livros que ela planejou tudo antes de escrever. A impressão que eu tenho é que ela, sei lá, comprou uma cartolina gigante, colocou na frente dela e foi lá e foi traçando toda a trama, toda a história que ela queria contar de um jeito tão perfeito, feito esse mapa aí de uma forma tão encaixada que ela não deixa buracos na história. É tudo muito bem feito, planejado. A história, ela vai sendo contada aos poucos, nem sempre de forma cronológica, às vezes tem umas voltas ali na história, mas tudo colocado no seu devido lugar. É um trabalho ali de cientista que ela faz, sabe? Maravilhosa. Tudo é redondo. O ritmo, por exemplo, ele não é nem rápido demais, nem lento demais. Ele é preciso. Ou seja, é uma literatura que tem estilística, tem história, tem trama, prende a sua atenção e ainda contém aqui uma grande crítica social. Leia, você não vai se arrepender. Eu tô segurando aqui na mão 2 grandes clássicos da literatura. Agora eu quero saber de você. Se você já leu Margaret Atwood, escreva aqui nos comentários o que você achou dessa minha crítica, se você se identifica ou não. E se você ainda não leu, eu quero saber se eu consegui te convencer. Muito bem, eu tô morrendo de vontade de ler mais sobre essa autora, então vou contar para vocês que a minha próxima leitura dela é essa aqui, ó, A Odisseia de Penélope. Um beijo e até o próximo vídeo.